lembra que eu tirei bem? Pode pegar a e deixa mais você tem que achar ou você não, só pegar tá bom. Não, antes de descobrir a coisa. Ah, eu lembro que depois que passou, ele estava no negócio de som dele. Isso, com ele não, com a professora Baciana. Porque ele tava meio birutinha. Isso aqui é a saia passada. Distância. Não, tem que perguntar assim, de fazer todas as dúvidas. Ele tem 20, a mal, para fazer mas o que tiver lá, pode ir. Na mão tem que fazer. Agora, por quê? Tem 3 tipos lá. Tem que pagar. Quanto? Alto risco, alto risco. Mas sem até aquela faixa. Não, tem que entrevistei, passou. Aí Só porque ele chegou atrasado, tá no lugar Você não vai mudar. Não, mas só porque você tá presta atenção, Lampião. Aí em casa era 5 para as 8, eu vinha Quanto mais ficar com o olho do lado, quanto mais ficar com a hora mais perto, mais. Eu vou conversar ele lá, vou falar um pouco vocês vão E o outro tinha dado. Mas aqui cada palavra é doida. Ele agora se fosse Mossoró, Não, Mossoró não me lembro não. Mossoró, a primeira tem que tirar de 2.800 volts para você andar. muito obrigada. É volta demais. Ele é maravilhoso. E aí, filho de Deus, tá de boa? Gente,
É porque no celular vai fazer esse aquele só de mandar o e lá não é porque ele já vai vencer, eu vou tentar vencer. Ele tava muito bem. Esses peixes são assim da minha mãe, eu tinha ficado no lugar. Aí eu tirei. Aí viu, ah, eu achei. Ela não falou coisa. Ela ficou coração sujo. Porque a criança disse que criança tem coração sujo. Aí a minha mãe perguntou por que eu tirei. Aí ele falou, porque eu conversei com ele. Ah, vai, tá ali, por favor, Aí ela só por isso ele é. E não se deve falar de corrigir. Tipo, a mulher do Pedro não tem razão. Porque ele fala de corrigir. De 3 anos. Não, mas aí a mulher disse que a criança dela chegou e falou que a puxou a orelha, né? não é que ele faz aí, não tem que ser aí. E um monte de reclamação assim, ele foi lá. Ele vai mais tempo, pega algumas tardes. Aí a minha mãe foi lá na reunião. E Mas ela acha que quase vai de manhã ele vai levar mais tempo da Amazônia. Não quer? Vou lá no meio do sol. Ele só começou a ligar a hora de falar. Quantas horas ele vai? 20? Quando é que vai? Ah, não, tá lá, eu vi. Falar a frase, Você vai? Passando tudo pelas horas aí. R$400 esse ar de cirurgião mesmo. Que assim, lá em casa. É, vai ser como? Chega aqui. 13 a 14 de euros. Você tá manjando disso, mano? Eu tenho uma dificuldade tremenda nisso aí. Pra minha aula hoje foi russo. Foi em russo? O que é que vocês têm antes? É CG, a aula de russo. Ai, meu Deus, que difícil mesmo. Hoje foi russo pra mim. Mas eu li o livro. Tem muita coisa Eu tô pegando com um amigo meu que não Mas você vê o nome pronunciado ali. Meus bem pra isso aí. Tipo assim, eu não tô me esforçando com isso agora, mas eu tô estudando pra ter aqui. Mas depois que velho. É isso aí. A sua primeira publicação. Isso pra caramba. É pouca coisa, né, você? Pouquinha. Vamos lá, porque é muito. Revisão, né, professor? Revisão, né, professor? Professora, revisão hoje, né? Revisão, pelo amor de Deus. Deus cadeira, tem que ser revisão, pelo amor de Deus. Eu mandei mensagem para o quarto e chegar atrasado. 10 e 8 e Franca agora. Meninos, para complementar o segmento que a gente teve dos gráficos, né? A gente já aprendeu onde pontuar, como interpretar e como dar o segmento dos gráficos. Está caindo, está subindo, alterou o IMC, o que a gente vai trazer como repercussão para essa nossa criança. Agora, a gente viu que tem os extremos, né? Um peso abaixo, considerado para a idade, para o sexo da criança, e um peso acima. Como dar esse diagnóstico e como conduzir. Chegou a criança desnutrida na sua frente, vai para a internação, e o que eu vou fazer? A gente já pontuou lá que o dar comida em excesso no primeiro momento não é o nosso foco. A gente tem prazos para isso, porque é uma adaptação do próprio metabolismo dessa nossa criança. Tá bom? Vocês viram alguma coisa de tipos de desnutrição? Sempre a criança vai ser magrinha, magrinha? Não vi. Respondam algo para a gente ganhar tempo. Bem assertivo. Não vi, estou
de tudo, então vamos. Uma gama de condições clínicas patológicas com deficiência simultânea de proteína e calorias, em variadas proporções, que acomete preferencialmente crianças de pouca idade e comumente associada a infecções. A gente tem que ter sempre em mente que esse meu paciente desnutrido, ou mesmo meu paciente obeso, ele tem deficiências imunológicas inerentes a esse processo nutricional que ele está passando. Síndrome de déficit energético e proteico clinicamente evidente por baixo peso e manifestações sistêmicas. Lá a gente contou que a primeira manifestação que vai ficar evidente para a gente que tem alguma coisa interferindo no crescimento estatural é o peso. Então, começou a interferir no peso, eu tenho que ficar de olho, porque isso a médio prazo, não é nem a longo prazo, a médio prazo, já vai trazer repercussões na estatura dessa minha criança. A importância. Desnutrição é um problema universal de saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento. Aproximadamente 20 milhões de crianças menores de 5 anos de idade são subnutridos. Quer que apague? Apaga a luz, por favor. Valeu, obrigada. 20 milhões de crianças menores de 5 anos de idade são subnutridas, tornando-se a vulnerabilidade a doenças ou mesmo em decorrência. É uma bolinha de neve, eu sou desnutrida, pego mais infecções interferindo no aporte nutricional. Os dados que a gente vai avaliar, os padrões, porque a gente está ali bem direcionando desnutrição, há um déficit calórico e às vezes fica tão automático que é porque a criança não come. Mas às vezes sim, e isso serve a nossa poricultura. Não come, a gente intervém, não está absorvendo, a gente intervém. A gente está ali para situar a criança e o cuidador daquela criança em todas as possibilidades para atenuar as consequências desse fator nutricional, interferindo em todo o desenvolvimento dessa nossa criança. A gente pontua muito peso e estatura, mas isso consequentemente está atrelado a desenvolvimento neurológico. A criança desnutrida não tem o mesmo desenvolvimento neurológico do que uma criança que tem um fator nutricional adequado. Conselho para vocês isso também, né? É aquela criança que está lá, vai ter um déficit de aprendimento de matemática na escola. Tudo bem? Tudo bem nada, né? Etiologia, não relacionadas à doença, no caso, aí a gente traz fatores ambientais, fatores socioeconômicos e fatores comportamentais. Fatores relacionados a doenças, tanto fatores agudos, como infecção, trauma, queimadura, como fatores crônicos, que são, em via de regra, as doenças desadsortivas, as doenças crônicas. Gente, eu juro que eu mando, é só me lembrar. Tadeu não me lembrou, quando Tadeu não mandou mensagem, por isso que eu não mandei, foi isso. Isso é verdade. Sacanagem. Mecanismos: jejum, anorexia, interrupção da alimentação e iatrogenia, ou mesmo aqueles fatores que chegam pra gente no consultório com uma série de restrição alimentar sem necessidade. Isso também de causa iatrogênica. Não pode comer ovo, leite, soja, trigo, castanha, amendoim, tudo. O que ele vai comer? Que restrição que vai estar tão fortemente aplicada para aquela criança, que vai trazer tanto seletividade alimentar quanto uma desnutrição, certo? Quais são os resultados, né? A clínica que a gente vai ter? Uma perda de massa magra, uma fraqueza muscular, um retardo do desenvolvimento ou mesmo retardo intelectual, infecções em concomitância com a desnutrição, uma disfunção imune e retardo de cicatrizações e feridas. A gente tem um paciente internado lá, ele tem 8 anos e 14 quilos, que está fazendo nutrição parenteral. A gente não consegue fazer o procedimento cirúrgico dele porque eu não tenho aporte calórico suficiente. Eu vou abrir e aquela ferida não vai cicatrizar porque ele não tem proteína suficiente e status nutricional suficiente para poder cicatrizar o próprio procedimento cirúrgico. E a gente está mais estudando que eu. Avaliação nutricional. Óbvio, inerente a peso, estatura, prega tricipital, pega bicipital e circunferência do braço. Os principais para o meu generalista: peso, estatura e saber o que vai fazer com esses dados. Etiologia. O que tem de etiologia para vocês? Só para não ficar só eu falando. Condição financeira. Mas ampliando o leque, que não necessariamente é condição financeira, claro que a gente viu os exemplos que só tem farinha e peixe para dar para essa criança, a gente fica realmente engessado. Mas tem outros contextos que a gente não vai se conformar com a pobreza, eu não tenho dinheiro. A gente tem sempre que ressaltar que são questões de escolhas, tudo bem? São escolhas de que eu não vou comprar um miojo e eu vou comprar um macarrão mais barato
compra a salsicha. Eu não sei o que é a salsicha. Eles estão comendo salsicha, porque eu sei, né? Bem, isso não são questões de escolha. Eu vou optar por um ovo ao invés de optar por uma salsicha. E nisso a gente vai construindo, porque é muito desconhecimento da população e a gente está ali para trabalhar com aquela realidade. Não que não possa comer salsicha nunca, de vez em quando. Relacionado à educação, a falta de apoio familiar, exclusão do sistema de saúde, mais condições ambientais. Eu lembro, gente, foi o Natal antes da pandemia. Eu fiz uma promessa que a gente vai dar sempre presente para as crianças no Natal. Vamos deixar na igreja. Eu falei, não, eu quero entregar para as crianças. Era uma realidade que eu não conhecia. Aqui, não é no Nordeste, não é na África, tem casa de lona. Vocês tinham esse conhecimento? Casa de lona, pauzinho, casa de lona, anda. É ideia em Porto Velho. E a gente tem essa realidade. Então a gente tem que lidar com aquelas crianças relacionadas à parasitose, relacionadas à pobreza extrema e à exclusão do sistema. Ali eles não conseguiriam nem chegar em qualquer unidade de saúde. O mais próximo que tinha ali era a igreja. Então a gente também tem que ter essa criticidade dessa realidade. São escolhas que a gente orienta, mas também tem esses extremos da população que está mais próximo do que a gente imagina, incrível. Quando meu filho está petizando, eu falo, quer ir lá entregar presente de novo comigo? Vamos lá entregar? Para de ser grato. Baixa ingestão, aleitamento artificial, desmame precoce, tudo isso vai levar à desnutrição. Por isso que a gente enfatiza tanto, claro, tem limitações que a mãe tem que voltar a trabalhar o mais precoce possível, mas se eu consigo manter o aleitamento materno por um período mais prolongado, eu já tenho vários benefícios em função disso. Causas secundárias determinadas por patologias que acometem os processos relacionados à ingestão, a digestão, a absorção, metabolização e expressão dos alimentos. Então não é só não comer. Eu como, eu tenho déficit de absorção, às vezes eu consigo até absorver, mas eu tenho uma deficiência de uma glicogenose dessa, que eu tenho uma falta de enzima que coloca a glicose para dentro do meu hepatócito. Então eu como, eu absorvo, mas eu tenho uma falha de metabolização. E nisso eu tenho um gasto energético, porque meu corpo está consumindo, porque ele quer energia, e eu tenho um déficit de aporte calórico nesse sentido. Tá? Então, tudo isso, onde é que eu vou identificar? Só no gráfico que me chama a atenção. Meu Deus, eu tenho que pensar em tudo isso. Se você parar e pensar que o gráfico é meu principal indicador, que aquele gráfico que está decaindo, mesmo estando na minha faixa de normalidade, é um sinal de alarme, para mim é um sinal de alerta, a gente já está com meio caminho andado. Estenose hipertrófica piloto, doença celíaca, diarreia crônica, diabetes, insuficiência renal, AIDS em geral, né, todas as outras manifestações. Tá rápido? Porque é grande. Intensidade, leve, moderada, grave, vai servir pra gente como norte de tratamento, norte de segmento, de prognóstico dessa minha criança, de quanto tempo eu vou ter que mantê-la ali sob supervisão. Duração, pode ser aguda, crônica ou crônica agudizada. Um exemplo de diarreia, ou de... Um exemplo, fui traída pelo preconceito. Um exemplo de desnutrição aguda, sem ser diarreia. Pode ser... Infecção intestinal? Infecção intestinal? Diarreia, infecção intestinal, diarreia. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Às vezes a gente está lá na emergência e fala, não, ele está com diarreia. E a mãe vira, doutora, então será que pode ser uma infecção intestinal? Pode. É a mesma coisa. É isso. Tudo bem, seu jeito, pai? O que mais, meninos? Agora não mais, agora é bem de sazonalidade, né? Graças a Deus. Agora na UTI tem 8 Covid. Mas a gente já chegou a ter na UTI 4 queimados. Vocês estão vendo que o déficit de ingestão vai estar diminuindo, por mais que seja de sonda, de NTT, e o consumo vai estar muito mais aumentado. E aquilo vai gerar uma desnutrição aguda. Por mais que aquela criança esteja comendo, o que ela está requerendo ali é muito além do que é o aporte calórico que ela está ali. Dependendo da superfície, e tem lá queimadura de qualquer tipo. Teve um que acendeu um desodorante. Entende tudo? A criatividade é esse limite. A criança, quando começa a sofrer as consequências da privação energética proteica, perde inicialmente o peso e posteriormente ocorre a diminuição da velocidade de crescimento, que é o que a
e laboratorial. Dentro das formas de apresentação, que foi o que eu concluí para vocês, não existe só aquela criança desnutrida que traz à nossa memória aquela criança magrinha, consumida ao extremo. Eu também tenho uma outra apresentação que nem a criança aparentemente é até molicinha, ela até é rechonchudinha, mas ela é edemaciada. Então a gente tem o marasmo, que eu vou mostrar a foto para vocês gravarem bastante. Vou mostrar a foto do aparecido. Mas enfim, o marasmo lembra daquela criança magrinha ao extremo, ela está marasmática, consumida, costelinha aparecendo, barriguinha aparecendo, bracinho bem fininho, bumbumzinho, quando vai trocar a fralda dá para desenhar a crista da criança. É muito, gente, é muito. Às vezes tem até ferida do bumbum da criança de tão contato, porque é literalmente pele e osso. E eu tenho o pachocó, que é aquela criança que ela até me engana. Aquela criança que ela é gordinha, farinada. Quando você pega nela, ela é roliça, mas ela é toda mole. Vocês já passaram por essa experiência aqui no ambulatório? Ela é... Eu nem quero que vocês façam. Eu vou passar lá no Cosme, porque é muito triste. Ela é inchadinha. Às vezes tem aquela falsa impressão de que aquela criança está nutrida, cheia de muciloma. Mas é só farinha, ela é toda moleguinha. E eu vi apresentações com pachocó marasmático. Isso despeita nas provas de residência. Mostra também com a meninos, isso aqui de aplicabilidade prática, eu vou falar que eu não vi nem na faculdade, nem na residência, nem na gastro, esse segmento, mas eu não sei por que cai tanto nas provas de residência. Por isso que é válido eu ressaltar para vocês, porque às vezes vocês vão estar fazendo alguma questão e não vão saber de onde veio para onde vai. Mas na vida real, a gente pouco utiliza essas classificações. Não sei a critério da nutrição, das outras subespecialidades junto com a gente, mas do ponto de vista médico a gente usa muito pouco. Classificação de Gomes, ou Gomes, né? Utilizada como índice de gravidade da desnutrição em qualquer situação. Ela baseia-se no índice de peso ideal para idade e sexo e é utilizada principalmente para crianças menores que 2 anos. Aqui é menor que 2 anos e eu só enfatizo o peso, eu não faço menção à estatura. O que seria isso? A gente tem padrões que vai acompanhar algum certo déficit e eu vou classificá-la em um grau de desnutrição leve, quando esse déficit está ali em torno de 76% a 90%, moderado, quando esse déficit está em torno ali abaixo de 75% até 60%, e grave, quando esse déficit de um peso ideal está abaixo de 60%. Vou trazer como exemplo para salientar para a gente. Lactente de 11 meses, sexo masculino, pesa 6 quilos. Qual o seu estado nutricional conforme a classificação de Gomes? Aí eu vou lá, 11 meses, 6 quilos. Vou verificar no gráfico o meu P50 para essa criança de 11 meses, o menino, né, no caso. O meu P50 para essa minha criança, 10 quilos, 100% ideal. Essa criança hoje tem 6 quilos. 10 quilos seria o ideal para essa minha criança de 11 meses. Cuidar do meu gráfico. Todo mundo acompanhou? Menino, 11 meses. Cuidar do meu gráfico. Com 11 meses, no meu percentil 50, ele teria que estar pesando 10 quilos. Então, 10 quilos é o meu 100% para ele. 10 quilos, 100% para ele. Hoje ele pesa 60. Quanto é isso? 60% do peso ideal. Então, ele tem um déficit de 40% do peso para a idade. Trazendo para cá, 60% do peso ideal, ele é um desnutrido grave. Alguém se perdeu? Fale agora porque isso é chato. Eu levo em consideração 60. Aqui, pra falar a verdade, eles se equiparam, né? Aqui, ó. 60% ou 40%. A gente leva o que ele perdeu, né? Também pode levar para o que ele perdeu, né? Olha, vou falar de novo. É um menino, hoje ele está pesando 6 quilos. Coloco lá no gráfico, o gráfico que a gente viu lá na habilidades, ele está lá magríssimo, muito baixo peso, abaixo do PS3, por exemplo. 40%. Aí eu vou lá e comprar quanto? Eu não sei, eu não vou lembrar agora quem me perguntou, se é válido a gente falar para a mãe quanto que ele deveria estar pesando, para fazer um comparativo. Esse quanto que ele deveria estar pesando, o meu norte vai ser ressaltar para essa mãe o percentil de 50. Então ali 50% das crianças dessa mesma faixa etária está pesando 10 quilos. Então 10 quilos vai ser o meu objetivo, vai ser o meu 100% para dar para essa mãe. Então, 10 quilos, 100%, hoje ele pesa 6, quanto vai ser o meu déficit ali?
Hoje ele pesa 60% do que ele deveria pesar. Ou equivale a dizer que ele tem um déficit de 40% do peso ideal dele. Desfez ou não? Só perdeu, não, perdeu. Ele perdeu 40%, ele tem 40, está 40% abaixo. 40% abaixo do que ele deveria estar. Ou 60% do objetivo final que ele deveria estar. Tá bom? Professora, aí lá a gente coloca uma desnutrição grave. Sobre o gráfico lá, a gente tem que decorar como é que funciona. Ou a gente sempre vai ter pra gente dar uma olhada e tal? Não, sempre vai ter. Não tem sentido eu decorar isso pra vocês ali. Sempre vai ter. Aí eu vou encontrar. Eu sei que é de menino, eu sei que é peso, eu sei que é idade, assim a gente vai encontrando. E o meu norte sempre vai ser o percentil 50. Por quê? O que é o percentil 50? Lembra da fila da escola? Ele está exatamente no meio da fila da escola. Mas isso que eu ia perguntar, por que não pode ser for na linha de baixo? A linha de baixo da seria quantos quilos, né? Tá forçando a amizade, hein? Aqui, teoricamente, seria o percentil 15. Seria mais ou menos quantos quilos aí? Eu não consigo enxergar, né? Mas talvez uns 8 quilos. Entendeu? E, claro, mais uma vez, tem uma faixa de normalidade. Mas se eu estou usando, e é por essa classificação que utilizo o percentil 50, ok. Talvez eu tenha entendido o seu questionamento. Vamos lá, que agora a gente está começando a recuperação nutricional dessa criança. Está lá no percentil 3, no percentil 1, no percentil 0,1. Ele está subindo, a partir do momento que ele já está no nível do percentil 15, eu já estou muito satisfeita. Porque agora eu trouxe ele do déficit para dentro da minha curva de normalidade. Eu posso ter um outro objetivo máximo em cima disso? Posso, tá? Foi? Vida real? Nada, tá? Desvantagem. Não permite a distinção entre causas agudas e crônicas. Por quê? Porque ele não vai estar mexendo com a estatura dessa minha criança. Por exemplo, eu tenho um déficit de peso, mas minha estatura ainda está ok. Configura-se uma desnutrição aguda. Se eu tiver um déficit de peso e concomitante um déficit de estatura, essa minha criança já tem sofrido há um bom tempo, então é uma desnutrição crônica. Ele não me permite ter essa distinção porque ele não utiliza gráficos de estatura para isso, tá? Aí pensaram e também colocaram uma outra... aí ele faz a menção. Não permite diferenciar as crianças cujas deficiências de peso são devidas a problemas de crescimento e não necessariamente nutricionais, porque não interfere com a estatura. Aí eles pensaram e trouxeram outra classificação que também a gente não utiliza na vida real para nada, mas cai nas provas. Não, vocês não estão quarta, né? Tá. Classificação de Waterloo, que baseia-se nos índices de estatura para a idade. Opa! Então mexe com estatura que eu já vou ter um outro parâmetro, que eu já vou conseguir falar se é um quadro de agressão aguda ou um quadro de agressão crônica. Ou um quadro que eu tive um déficit em algum momento e agora eu estou em zona de recuperação. Utilizado para crianças de 2 a 10 anos. Então aqui eu já utilizo para criança velha e eu já utilizo estatura. É o meu grande diferencial do Gomes para o Waterloo. Foi? Nessa fase o crescimento é mais lento e constantemente predominantemente o estatural. Os agravos nutricionais serão melhor avaliados pela estatura para a idade ou peso para a estatura. O que seria? A minha estatura observada, dividida pela minha estatura esperada, sempre no percentil 50, vai ter sempre exemplo, tá? Porque assim fica meio nomeado o negócio. Peso observado, dividido pelo peso esperado para a estatura observada, vezes 100%. Vamos na prática, entendeu? Eu sei que deu bom, gente. Não, calma aí. Você não entendeu o anterior, o Gomes, ou não entendeu esse? Então, calma aí. Gente, é tão não utilizado que toda vez que eu vou dar essa aula, eu tenho que revisar essa aula para vocês. Porque a gente não utiliza na vida real isso. Calma aí, não chora não, vem comigo. Vou trazer pelo exemplo, porque daí vai fixar melhor. Pré-escolar, 3 anos, masculino, pesa 10 quilos e tem uma estatura de 90 centímetros. São as informações que eu tenho. A estatura observada, 90 centímetros. Aí eu vou lá e encontro quanto seria o meu percentil 50 para esse meu menino nessa mesma faixa etária. 92,5 vezes 100%.
Fiz lá a minha divisão, multipliquei por 100%, deu 97,2. Até aqui todo mundo foi? Sim, tá. Gente, a Andressa vai ser minha cobaia, mas eu tenho certeza que deu nó na cabeça de todo mundo. Se não deu, eu tô mentindo. Agora a gente vai lá pro meu peso. 10 quilos eu da minha criança, 13 quilos seria o esperado, no meu percentil 50. Faço essa relação e encontro 77%. Ok. Obrigada. Em resumo, estatura para a idade, essa criança está com 97,2% e o meu objetivo de normalidade é que esse percentual seja acima de 95%. E o meu peso para a estatura está 75% e meu objetivo de normalidade é que esteja menor que 90%. Aliás, é maior, esse número está errado. Maior que 90%. Vamos lá encontrar essa criança. Peso para a estatura. Estatura para a idade. 95%. Normal. E então nessa zona aqui, né? E peso para a estatura menor que 75%. A gente encontra ela exatamente nessa zona. É uma desnutrição aguda e não apresenta um déficit de crescimento. Deu nó. Cara, mas como é que eu vou saber Eu sei que tá nó, é muito comum dar nó. Como é que eu vou saber se é aguda? Aí é menor, é aqui mesmo, tá certo. É aqui mesmo. Tá certo. E como é que eu vou saber se é aguda ou crônica? Assim, porque eu souber a diferença. Por essa classificação. Porque o crônico vai interferir no teste de estatura. Tá bom? Meninos, eu vou trazer, só um pouquinho, eu vou trazer essa parte aqui para uma habilidade complementar para vocês. Porque é muito, muito chato isso aqui. Eu não vou cobrar na prova de vocês, mas eu tenho que salientar porque cai na prova de residência. Eu vou deixar para habilidades que daí eu faço com os grupos menores. Tudo bem, Andressa? Quer um abraço? Os dados de 95%, 90% São pré-definidos de normalidade. Cálculo, a gente vai Nortear se é maior ou menor do que aquele, eu vou colocar nessa minha tabela. Aí saber se Tá é bom? crônico. Eu vou deixar probabilidades, eu não vou fazer agora com vocês não, porque eu preciso fazer com grupos menores. Mas, professor, é muito longo, sim, Eu sei. Eu não entendi, a criança, se ela tiver com 2 quilos a menos, se ela de 50, ela está junto. É porque proporcionalmente 2 quilos no contexto de 10 quilos dá 20%. Entendeu? 2 quilos no contexto de 80 é nada. É um copo d'água. Eu vou deixar probabilidades. Superado, acalma o coração. 2,5%. O que a gente usa na vida real? São os gráficos que a gente viu no nosso habilidade. Aquilo que a gente vai usar no ambulatório, aquilo que a gente vai usar na medicina da saúde da família, e assim vai seguir. Não sei se vocês já viram lá. Formas graves de desnutrição. Quais que eu tinha falado das formas graves? Marasmo e kwashiorkor. Agora a gente vai entender, vai visualizar a diferença entre eles. Porque eu vou ter aquela criança que tem um edema, eu vou ter aquela criança que tem uma alteração de coloração de cabelo, eu vou ter aquela criança que é extremamente apática e eu vou ter aquele magrinho que está tocando terror. Ele é desnutrido, mas ele é o catiço. Certo? Então isso tudo vai interferir na minha observação clínica para eu poder classificar essa minha criança. Do ponto de vista de tratamento, com exceção de uma correção de albumina, todos a gente vai conduzir como desnutrido global. O marasmo, eu vou ter alteração de crescimento, os achados clínicos no meu marasmático, eu vou ter alteração de crescimento muito mais significativa do que a alteração de crescimento do meu paciente kwashiorkor. Então, visualmente, vai ser o meu kwashiorkor, aquele pseudo gordinho, porque ele é inchado e que tem uma estatura ali próxima do fator de normalidade. Já o meu marasmático vai ser aquela minha criança mirradinha, magrinha e baixinha. Alguém conhece alguém?
Atrofia muscular. Ambos vão ter atrofia muscular, apesar do Kwashiorkor não estar tão evidente essa atrofia muscular porque ele é demasiado. Já o marasmático, a gente vai ver ele todo literalmente consumido. Gordura subcutânea vai estar ausente no meu marasmático porque ele vai estar extremamente consumido e no meu Kwashiorkor pode até estar presente em menor quantidade. Edema, o meu marasmático, lembra que ele é todo consumido, todo magrinho. Já o meu Kwashiorkor, o edema vai ser algo bem evidente. Se eu tiver que me apegar numa grande diferença de um para o outro, é que um tem o edema e o outro não tem edema. Dermatoses são raras no meu marasmático e muito comuns no meu Kwashiorkor. Alterações de cabelo no marasmático, às vezes eu não tenho nem cabelo, no Kwashiorkor eu vou ter variações. Tem períodos que eu melhoro um pouquinho o aporte calórico, meu cabelo vem com uma coloração habitual. Tem períodos que eu entro em déficit calórico, meu cabelo começa a vir mais rarefeito com a alteração da coloração. O que na prática a gente configura até como um sinal da bandeira. Escuro, claro, de acordo com esse aporte que a criança esteja recebendo. Mais loirinho, né, professor? Normalmente é mais lourinho. Vocês vão ter oportunidade. A gente tem que fazer algum atendimento nessas comunidades lá, isso aí infelizmente vai ser mais comum de vocês verem. Hepatomegalia vai ser raro no meu marasmático e bem frequente no meu Kwashiorkor. E eu tenho um atraso do desenvolvimento de ambas essas minhas crianças, desenvolvimento neuropsicomotor. Atividade física, meu marasmático vai estar diminuído, meu Kwashiorkor vai estar muito diminuído. Diarreia, ambos podem ter por quadros infecciosos, por edema de trato gastrointestinal. A minha albumina no meu marasmático vai estar normal e no meu Kwashiorkor vai estar baixa. Consequentemente, justifica o edema que essa minha criança apresenta. Água corporal no meu marasmático vai estar aumentada e no meu Kwashiorkor, porque ele está demasiado, vai estar muito aumentada. O potássio baixo e o Kwashiorkor muito baixo, querendo ou não, induz a um distúrbio eletrolítico nessa minha criança. Anemia comum para ambos, um mais que o outro, mas a anemia sempre vai ser comum. Professor, essa atividade física é sobre se o bebê Sobre chegar lá, a gente está com a criança internada, que toda vez que eu vou no leito dela, ela está lá sentadinha, quietinha. Criança é para estar mexendo com o do vizinho, é para estar querendo andar, mesmo estando doente, entendeu? Ela, você olha, parece que ela está desligada, ela está apática. Ela tá toda brade. A gente dá até coisa, não, ela é toda. Ela é bradicárdica, não, ela só é brade geral. Entendeu? Pra vocês não esquecerem, quem é esse? Mas aí é um Marasmo. Ele tá Mas acho que tá demasiado. demais. Não, ele tá literalmente consumido. no mato. Ah, não, isso é do livro, gente. É do Google que ela pegou essa foto. Foi do Google mesmo. Mas a gente encontra esse perfil de criança em atendimento no código. Consegue ver uma gordura consumida, sem edema. O que mais? O cabelinho, esse não é lourinho, mas é mais arefeito também. Aparência de homem velho e pequeno, pele enrugada, cabelo normal, sem gordura subcutânea, perda marcante de massa muscular, perda de peso importante, faixa etária algo em torno de 1 ano de vida e implicado principalmente no desmame precoce. Ele já vem sofrendo ali há um bom tempo. Tá? Kwashiorkor. Olha só a foto em outro contexto, se a gente está falando de desnutrição. Você ia achar ele desnutrido no primeiro momento? Parece um paciente renal. Parece um paciente renal por causa da perda. Eu vou te falar que quando chega pra gente, a gente avalia, nossa, ele tá bem demasiado, a albumina lá embaixo do nefrótico. Tá perdendo a albumina ali pelo rim. Não. Ele não tem nem albumina porque ele não come. Cabelo fino, descolorado e ralo, sinal da bandeira. Uma anemia leve, faixa etária. Normalmente são crianças mais velhas. Esses aí até tiveram um período de alimentação, talvez um pouco mais prolongado. Mas agora, no sentido de introdução alimentar e persistência alimentar, para ele foi falho. Por isso que ele até tem um certo ganho estatural, porque ele começou a sofrer agora, entre aspas. O outro está sofrendo já há um bom tempo, por isso que está implicando ali também alteração de estatura. Ele é apático, inapetente, usualmente abaixo do peso, tem edema, hepatomegalia. Por que ele tem hepatomegalia? O fígado tem que trabalhar no sentido de dar um suporte energético de uma forma diferenciada. Então ele começa a produzir mais gordura para poder suprir esse déficit calórico que essa criança tem. Então é um fígado que tem uma esteatose, é um fígado mais aumentado. Com o passar do tempo ele até diminui por um padrão de cirrose.
né? Esteatose inflama, e ele tratando a cirrose. Ele pode ter apresentação mista. Ele pode ter, porque é o quadraforme marasmático. Quando eu tenho duas apresentações, às vezes ele tem um edema mais significativo, não tem o sinal da bandeira e assim sucessivamente. Professora, ele pode evoluir para o marasmo? Pode. Foi o que ela foi exatamente isso. É porque eu não... Porque o outro já é um consumido cronicamente. Aqui ele ainda está tentando medidas compensatórias para aquele sofrimento que ele está vendo. Pericoerupção, inflamação, membro superior delgado. É clássico. E você passa na enfermaria, você não fala que esse é um desnutrido. Essa que a gente está lá internou com esse padrão de edema. Ah, é paciente da nefro. Nada. Quando foi ver, eram 5 mamadeiras de mucilon por dia e come, não gosta de comer. Carne, coloca na boca e cospe. Frango, coloca na boca e cospe. Mas o mucilon ele gosta. E a criança vai gostar, porque extremamente... Vocês já tomaram mucilon? Não. Gente, é cheiroso. Se deixar até hoje, exato, faria láctea, mucilon, é palatável. Óbvio, você vai querer comer aquilo, você vai querer comer brócolis, nunca. E assim sabe. Porque ela não conhece depois. Aí depois que a Leia falou que é só padrão, eu fico eu falei, eu acho que ele parou. A aparição. E açúcar. Fisiopatogenia, uma privação energético-proteica, repercussão em todos os órgãos e sistemas. Mecanismo adaptativo. Eu vou diminuir meu metabolismo basal, isso vai gerar, consequentemente, uma hipoatividade. Eu não tenho energia, eu vou entrar no modo hibernar mesmo. Um ganho ponderal insuficiente e diminuição da velocidade de crescimento em fases mais tardias. Professora, qual que é a justificativa Do edema, polipominemia. Eu entro em déficit de ingestão. Tá. Aí meu fígado está tentando produzir a albumina ali até que ele entre em exaustão também. Professor, no caso, eu posso dizer que o Quatropó, ele tem uma ingestão de carboidrato maior? Enquanto que o outro não tem? Pode ser. O outro não come nada. O outro é zero. O outro é zero e o outro, consequentemente, é um carboidrato maior. Por isso que é uma criança mais velhinha, que ele até mamou, e quando entra no período de desmame, esse desmame não é bem coordenado com outro aporte de nutriente. Digamos, seguiu, quando não tinha mais peito, que é aquela doença aumentada de 3, 4 anos, que é o que tem pra hoje. Depois que ele não tem mais leite, que nasceu outro irmão que vai suprir, vai ter que ter a demanda do leite, ele entra em desnutrição porque ele não tem o segmento alimentar dele. É bem esse raciocínio. Professora, ele pode entrar em doença hepática? Pode. Cetose também. Por isso que a gente vai para acompanhar em conjunto. A cirrose, né, professora? Exato. Meninos, chegou pra gente tratar essa criança, chegou tanto o nosso magrinho lá quanto o nosso inchadinho. Fases. Eu vou dar comida no primeiro momento? Até vou, mas não tanto. Por quê? Ele não tem metabolismo para aquilo, ele está todo mais identificado. A taxa metabólica dele está ali para estar digerindo 30%, 50%. Eu chegando, já dando 100%, já é o mais o dobro do que ele estava habituado. Se eu der 150, ele vai falir, tá? Então são fases. Para mim, esse slide é super importante porque a gente erra até hoje lá no Cosme e Damião. Eu pego a prescrição do pediatra do dia anterior, começo a tirar. Começou, tem anemia? Anemia é comum nas duas apresentações. Começa já com reposição de sulfato ferroso no primeiro dia de internação. A gente tem que tirar. Eu coloco uma taxa calórica de 120. Eu segurei, não coloquei 150, mas não, tem que ser 100 a taxa calórica para essa nossa criança. Então é fundamental eu saber essas fases. Até o 7º dia eu tenho que ter muito cuidado. Eu tenho que tratar principalmente essas comorbidades, no sentido de hipoglicemia, no sentido de quadro infeccioso. Se tiver uma anemia mais significativa, eu vou fazer uma hipotransfusão e assim sucessivamente. Inclusive de histernias. Aquele meu bebê que não tem nada de tecido celular subcutâneo, não tem músculo nenhum, marasmático, ele vai ter mais frio do que a criança habitual? Está atorando na condicionada do Cosme. Não, para esse meu ser tem que ser diferenciado. Vocês viram todo o contexto, eu tenho que dar comida, mas minha prioridade, o meu primeiro momento é deixa eu te acolher, te estabilizar, para preparar teu organismo, para aí sim, nessa segunda fase, eu entrar com o aporte calórico necessário para estabilizar e recuperar essa minha criança.
E esse segmento, então logo essa criança comece a comer, comece a estabilizar o organismo dela, ela vai sim de alta para ter um segmento ambulatorial, para a gente acompanhar, peso semanal, para acompanhar como é que está esse aporte calórico a nível domiciliar também. Foi? Vinícius? Professora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Porque assim, no primeiro ano que a gente está, o professor Caldeirão falou que, pelo menos no caso de marasmo, que foi o que ele citou, não podia dar aporte proteico para eles, porque isso seria tóxico para o organismo desses pacientes. E aí ele falou que até aconteceu um caso na África de que eles levaram aquelas barras de proteico para essas crianças, eles comeram e até várias dessas crianças faleceram. Isso procede. Mas quando a gente faz esse aporte inicial, é um equilíbrio. Eu tenho que fazer uma proporção até de carboidrato, lipídio e proteína. Não que eu não possa dar, eu não posso dar em excesso, eu não posso dar descoordenado com os outros elementos. Entendeu? Mas é tóxico mesmo. Por exemplo, ele está acostumado a comer nada, de uma hora para outra eu dou 10. Ele não vai ter metabolismo para isso. Tá? E não só de proteína, mesmo de carboidrato, também não está preparado. Lembrou do teu primeiro ano, foi? o Caldeirão falou isso. Marasmo, quaxocó marasmático, que pode acontecer também. Eu tenho que saber individualizar um do outro. Para prova, preciso. Na vida real, eu tenho que saber como é que eu vou conduzir aquela minha criança. Para a vida real, o que eu quero de vocês, generalistas, é isso aqui. É saber como conduzir isso aqui e ter aquela criticidade. Não necessariamente aquele bebê aparentemente gordinho ali, ele esteja saudável, ele está edemaciado, ele está doente, ele está desnutrido. Oi? Vou colocar no mês e a pergunta. Mentira. Professor, quando dizem que os quaxocó marasmáticos, os dois juntos? São os dois juntos. Como é que as crianças vão estar magro ele vai estar edemaciado, não tão edemaciado. Ele tem uma hipovolemia, mas não tão significativa, entendeu? Às vezes ele está um pouco mais ativo. Ele tem a apresentação dos dois. Quando me confunde, eu não consigo bater o olho e falar, não, esse aqui é só esse, ou esse aqui é só esse, quaxocó marasmático. Tá? Obesidade infantil. Gente, por que a criança é gordinha? Quais são as causas? Às vezes come muita bobeira. Minha mãe fala, quando você era bebê, você comia 6 danoninhos. Isso. Não, tipo, come muita bobeira, não come coisas boas. Ok, aí eu vou citar tipo um nutricional. Por causa nutricional, no caso. Por um desequilíbrio. O que mais? Síndrome metabólica, que seria uma consequência desse fator nutricional, talvez. Doenças. Eu quero que vocês também tragam isso. Claro que a alimentação coexiste isoladamente como causa de obesidade, mas ela contribui também para os fatores de doença. Eu tenho hipotireoidismo, estou tratando. Se eu comer errado, também vai, em conjunto com o hipotireoidismo, justificar isso. O que mais? Sedentarismo, então tá entrando. Se eu tô comendo, tô gastando energia, a gente faz aquela analogia com o jogador de futebol, né? Tá comendo, tá gastando energia, tá equilibrando. Se eu paro e tô só comendo, o que mais? Síndrome genética também tem muito isso. Então a obesidade infantil é algo bem particular, bem comum no ambulatório de endocrinologia. Então é que hoje, a principal especialidade, claro que o endócrino também tem essa competência, tem esse nicho de atendimento, mas o endocrinologista faz esse segmento de obesidade, tanto por causas de excesso de alimentação e déficit de atividade física, quanto por causas genéticas que trazem essa repercussão, como o hipotireoidismo, a nível metabólico para essa minha criança. Acúmulo de tecido gorduroso localizado ou generalizado produzido por um desequilíbrio nutricional, associado ou não a distúrbios genéticos ou endócrino metabólicos. Bem geralzão, né, a definição. Fatores predisponentes. Patrimônio genético, eu mais de 400 genes isolados que podem justificar essa predisposição à obesidade, eu acho que eu tenho uns 400. Pai obeso, aumenta em 40% o risco da minha criança ser obesa. Os dois pais obesos aumentam 80% o risco da minha criança ser obesa. Óbvio que tem fator genético, mas não é um fator determinante. Eu tenho como interferir e vou interferir utilizando a puricultura para isso, para fazer o controle desse meu ambiente em que a minha criança está inserida, tá bom?
Se é cultural comer aquele momento toda vez, come escondido, cara. Glória a Deus. Não deixe de comer. Tem uma gaveta secreta. Coisas. Que eles não descobriram, graças a Deus. Ainda, né? Gêmeos adotados têm relação de IMC com os pais biológicos. Faz sentido? Eu tenho a carga genética, mas mais uma vez, na agricultura eu não posso ter o que foi. Eu acho muito legal isso. Acabei de esconder. Balanço, ingestão, gasto energético. Eu tenho algo relacionado ao meu microambiente. Uma maior disponibilidade de alimento, uma maior capacidade de compra e um menor esforço físico. Gente, para ligar a televisão. Controle. Para ligar o ar-condicionado. Controle. Para pedir uma música, para acender a luz. Alexa. Não é? Bem isso, bem isso. E nisso a gente vai. Eu quero só comer. Para comer à noite. iFood. Eu não preciso fazer nada. Eu ainda fico puta quando eu tenho que descer porque o entregador não quer subir. Sempre puta, não. Macroambiente. Maior liberação de industrializados, e isso é uma realidade. Às vezes a gente está fazendo orientação alimentar e os pais ficam realmente perdidos por falta de orientação. Doutor, então o que eu vou mandar na lancheira dele? Ele come óleo, pacotinho, o suco capo de uva ou de morango. O que eu vou mandar na lancheira dele? Faz sobremesa, fruta, não come, doutora, banana, não come, nada ele come. E aí, estão perdidos? Você vai gostar, né? Você vai gostar. Pior que não, eu tenho seres que não comem nada e dependendo da idade do meu serzinho, ele não come e fala na tua cara que não come, tia, eu não vou comer. Eca. Certo? Eca. Não, a gente vai combinar pelo menos um pedacinho. Vamos morder só um pedacinho, aí ele vira uma mordidinha de formiga. Bem isso. Tá bom, uma mordidinha, pelo menos ele está tolerando aí nessa marcha da seletividade, faz parte, pelo menos ele tolerar, pegar, sentir o cheiro, lamber e assim sucessivamente. É um caminhar que a gente não consegue do dia para a noite, é algo construído. Mas para essa mãe que só come isso, o que você vai orientar? Mãe, não compra. Quem compra é você, se não tiver em casa, ele não vai ter. Outras medidas. Quem ponderou Mãe Terra na última? Mãe Terra. Mãe Terra, sem fazer propaganda, que eu não ganhei um biscoito, é menos pior, é industrializado, mas é pelo menos com produtos orgânicos, é capaz de 70%, e assim, não é como óleo, jamais, gente. E isso a gente tem que salientar, nada que eu vá substituir é como aquele elemento que extremamente palatado pela indústria, mas é algo menos pior. Se não é para comer, é para ter em casa, e assim a gente vai fazer essa minha primeira orientação. Migração do campo para a cidade e urbanização. Então a gente está levando para uma sociedade de crianças obesas e consequentemente de adultos obesos. Cabe a gente orientar de que comida de verdade é o nosso case. Não tem o que eu vou dar, então o que eu compro no mercado para ele? Não leva no mercado para começar. Fruta? Não, esse é um ponto bom também. Eu devo ou não levar a criança ao supermercado? Eu acho que sim. Vou falar por uma experiência. Ele come beterraba em casa. Meu filho tem 8 anos. João, vou no mercado. Vai lá. João, pega a beterraba. Oi? Alimento. Ele... Filho, essa aqui é beterraba. Isso aqui é uma beterraba? Vocês estão entendendo como é válido a criança ter essa experiência de ter um contato com o alimento? Tem uns estudos que até mostram que fruta é essa. Ele não sabe qual é a fruta. Melancia, ele come chiclete fino e melancia, mas ele não sabe o que é uma melancia. Então é válido sim levar a criança no mercado. Claro que a gente tem que aguentar que ele vai se jogar no chão em algum momento, mas a gente tem que orientar de que não, esse aqui é o nosso combinado, a gente combinou que não ia comprar isso. E a gente vai treinando a criança, mas levar no mercado outro produto é extremamente importante. Ele sabia o que era quiabo. Ele estava cortando, estava na panela. O que é isso? Exato. Lá no consultório tem umas frutinhas, uma sacolinha que é para eles irem na feira. Aí tem uma berinjela, ninguém sabe o que é a berinjela. Mas tá lá para cumprir essa função, para ele poder brincar. Olha, isso é para você ir na feira. O que você vai colocar aí? O que você gosta? Tem que ser a panela vazia. E tem algumas que vão lá e ok. E assim, a gente
desembalagem. Meu filho fissurado pelo miojo da Turma da Mônica, porque a Turma da Mônica é saudável. Vamos ler o rótulo aqui do miojo da Turma da Mônica, irmão. A gente vai. Professora, É. aquilo de pegar banana, desenhar na casca, botar Exato. melhor, mas Fica mais visual para a criança. Não é sacanagem. A criança que está na cozinha, ele não tolera a banana em cima da mesa. Ele não senta na mesa porque a banana está em cima da mesa. Então, essa construção, claro que vai ser, conforme for, não tem mais necessidade, mas essa construção é válida. Tá? Às vezes eu dou essa dica até quando a mãe vai fazer a lancheira da escola da criança. Gente, vocês já viram a caixinha do Bob Esponja, do leitinho fermentado? É muito lindinha. Claro que eu vou olhar para a lancheira do meu amigo e achar a lancheira dele linda. E nisso a gente vai falando, olha mãe, vamos dar uma incrementada ali com algum garfinho diferente, algum guardanapo diferente, para dele também ser linda e saudável. Tá? Eu passei por isso em casa. Mãe, a lancheira não tem graça. Assim, não julgo, realmente não é bonita, mas é saudável. Aí a gente vai se reinventando. Eu entendi porque eu vi no slide anterior. Os gêmeos têm relação com gêmeos. Por que gêmeos? É porque às vezes gêmeos criados em ambientes diferentes, eles têm uma carga genética que vai pesar um pouco mais do que o ambiente. Eu já falei pra vocês aquilo, você é o que você come? Assim foi porque é de gêmeos, ele é todo de gêmeos, que fazem padrões de dietas diferentes. Então eles têm um ambiente, a mesma predisposição genética, só que eles começam com padrões alimentares diferentes. Mudança na cultura alimentar, preferência por alimentos gordurosos e carboidratos simples. Gente, quando você chegar aqui já tinha McDonald's, né? Na minha infância não tinha McDonald's aqui. Era ruim? Era ruim. Mas do ponto de vista nutricional era bom. É justamente essa movimentação. Não tinha McDonald's, não tinha box. Preferência por alimentos gordurosos e carboidratos simples, comer fora de casa, alimentos mais calóricos e porções cada vez maiores. Você vai lá, vocês param para pensar, não, esse aqui a diferença é 50 centavos, eu vou levar esse que é maior. A batata do McDonald's é um exemplo. Por R$1 você leva a batata grande. O do milkshake, você para lá para pensar e fala, meu Deus, com mais R$1 eu tenho de 300, mais R$1 eu tenho de 500. Tu vai pedir o pequeno? Depois eu não nem falar que sim, que por na minha cara. Tu pega o pequeno. Eu não peço. Tudo bem. Não vai dizer que você está demais. Eu vou pegar o grande mesmo e eu não tiro. Porque eu estava me sentindo uma mão de dinheiro, porque foi não, fala a verdade. É que você está tendo uma máquina de E a gente faz direitinho. Os nossos fatores de risco, fala, o menino tem cara de nem comer o McDonald's, nem grande pequeno. Era o. Esqueci o nome dele, gente. O Gabriel, o todo bombadinho? O Betero. O Betero era todo, o Betero foi o que na introdução alimentar perguntou. Professora, fofoca dele. Como é que a gente pode dar um whey para a criança? Acho que isso quer dar um whey para a criança. E como que é isso? Só a observação do whey não é uma recomendação pediátrica, mas a gente tem algumas crianças que fazem acompanhamento paralelo com o nutricionista para essa recuperação nutricional. Eu tenho duas crianças, uma que tem distrofia muscular do Duchenne e outra que tem um cardiopata que teve N outras complicações e a gente faz um aporte de recuperação nutricional com o whey. Ponto. O whey pré-treino para criança não existe. Vai para natação, meu filho, toma seu whey. Não. Interrupção precoce do aleitamento materno, introdução inapropriada dos alimentos complementares. Então aqui a gente traz dois pontos importantes, até para os próximos grupos. Aleitamento é importante, super importante, identificar isso. Eu estou ali já trabalhando para impedir que minha criança evolua para uma síndrome metabólica. Eu tenho uma introdução alimentar pautada em alimentos saudáveis, em alimentos mais natural possível, também eu já estou prevenindo essa evolução para uma síndrome metabólica. Por mais que os pais dessa minha criança sejam obesos, a gente tem como sim interferir nesse perfil de desenvolvimento dessa minha criança.
diluição incorreta das fórmulas lácteas, tanto para mais quanto para menos, distúrbios do comportamento alimentar, inadequada relação familiar, baixo peso ao nascer. Obesidade dos pais, sedentarismo, peso ao nascer, cirurgia bariátrica materna ou paterna no caso, e grau de instrução materna ou paterna. Tem até que mudar isso, né? Ficou muito mãe. Algum questionamento sobre isso? A cirurgia bariátrica. Obesidade dos pais. Peso ao nascer, a gente tem extremos. O meu bebê, que é prematuro, que nasceu com baixo peso, tem uma tendência a, nessa recuperação nutricional que acontece, evoluir para síndrome metabólica quando ele é bem conduzido. Tá bom? Eu tenho muita dúvida do que fazer quando tem um caso daquela criança que a gente fez lá na sala. Que mesmo se orientando, ela continua sobrepeso, os pais não fazem nada. O que eu faço? Tipo assim, depois de um tempo eu digo bariátrica, porque eu não acho. A gente vai ter. Para bariátrica, dentro da faixa etária pediátrica, desde pronto até a faixa etária de adolescente, a gente tem que ter idade, tem que ter consentimento, tem que ter o IMC, tem umas particularidades. Mas nesse caminhar, a gente tem orientação alimentar. 6 meses é o nosso tempo mínimo, o filho batendo ali no padrão alimentar. Conforme for, estabilizou o peso, começou a aumentar o peso, a esse desenvolver eu tenho ação medicamentosa antes da cirurgia bariátrica. Entendeu? Aí a gente começa, multiprofissional, chama nutricionista, chama psicólogo para criança, para família, e essas outras estratégias. Entendeu? Antes de caminhar para isso, a gente vai ver. Mas tem horas que dá vontade de jogar toalha. De todos os sentidos, tem hora que dá vontade de jogar toalha. Oi? Meu amor, eu tô aqui para te ajudar, mas tu tem que querer te ajudar. A questão da cirurgia bariátrica é quando a mãe faz a cirurgia bariátrica e depois ela engravida e aí... Não. Provavelmente não tem uma cronologia. O fato de ter um familiar de primeiro grau com indicação de cirurgia bariátrica pressupõe já um fator de obesidade, né? Porque eu não tinha entendido a diferença de obesidade dos pais para a cirurgia bariátrica. É só o grau, né? Só o grau, perfeito. Professora, no caso se os pais tiveram um histórico de obesidade, mas hoje não são mais. Mesmo assim, porque daí tem uma carga genética, né? Que a gente carrega. Doença de caráter endêmico em todo o mundo ocidental. 70% das crianças obesas serão adultos obesos. Isso aí vale a pena ressaltar. A gente vai pegar esses pontos no argumento. Olha, criança obesa, ela tem 70% de tornar-se um adulto obeso. Eu vou pegar essa frase para poder falar lá no consultório para trazer formas palpáveis. A gente está ali para tentar intervir e eu querer que o meu filho se adeque aos 30% que são saudáveis, que serão saudáveis. Somente 38,3% das crianças entre 8 e 10 anos consomem frutas, legumes e verduras em sua dieta alimentar. No consultório eu costumo falar, vamos lá, vamos encher a sua mãozinha. Quantas frutas você come? Será que a gente consegue encher a mão? Vocês comem 10 frutas? Quantas? 10 frutas diferentes? Sim, eu como. Sim. Não. Não comem 10 frutas diferentes? Eu como. Eu vale 10 bananas, tá, gente? Aí você 10 frutas diferentes. Não, só se você come dentro do seu cardápio 10 frutas. Não de uma vez, gente. De uma vez eu nem quero. Não, 10 frutas diferentes. Vocês têm paladar, se toleram 10 frutas diferentes. Mãe, que fruta que ele come? Banana, maçã. Banana é quase que universal ali. Banana, maçã. A maçã por si só não me contempla. Eu tenho que questionar se é maçã com casca, porque ela sem casca não tem fibra. O que mais? Uva, goiaba, morango, laranja, suco de laranja e suco de maracujá. Adoçado de laranja. Vocês estão vendo que são bem estratégicos? Vocês também não comem, né? Eu tô contando aquela salada de eu vi ele quando ele começou. E aí, Salada de fruta, na verdade, está aqui só ela passada, né? vocês estão vendo que é palatável? Eu sei que é bom, eu sei que é gostoso,
Só que não necessariamente eu tenho que dar para o meu filho, porque ele vai querer associar aquela composição a sempre aceitar com leite condensado. Se eu não colocar a primeira vez, ele vai estar gostando, ele não vai saber o que ele está perdendo, ou o que ele está ganhando, né? Vamos interpretar assim também, tá? Eu acho que eu não vou ter isso. Nessa faixa etária, 26,8% dizem consumir balas, biscoitos recheados e outros doces 5 a 7 vezes por semana. Todos os dias. E vocês? Sim. Todo mundo com pelo menos uma bala. Uma bala? É isso aí. Uma bala? É a larica depois do almoço. Olha, vamos lá. Fisiopatologia da obesidade e etiologia multifatorial. Fatores genéticos, fatores ambientais e fatores comportamentais. Tecido adiposo é um órgão endócrino e parácrino que libera um grande número de mediadores bioativos. Quando a gente pondera que a criança está inflamada, tem relação com a composição desse tecido adiposo que a gente tem, que influencia não apenas a homeostase do peso corporal, mas também a inflamação e a coagulação. A fibrinólise, a diabetes, a resistência insulínica, a aterosclerose e algumas formas de câncer. Certo? Obesidade, causas de obesidade. A gente tem ali fator nutricional propriamente dito e tem fatores gerais, principalmente endócrino-metabólicos, que vão justificar essa obesidade, mas não vão ser determinantes. Quando eu começo o tratamento para uma doença inflamatória intestinal, eu começo com um corticoide de dose alta. Naturalmente vai ter uma polifagia daquela minha criança e eu tenho que orientar em paralelo que ele vai comer e não necessariamente ele vai tomar, vai tomar um copo de Nescau, ele vai tomar 3 copos de Nescau. A gente tem que orientar e direcionar aquele aporte calórico que ele vai precisar a mais, que o organismo dele vai estar querendo a mais da forma mais saudável possível. Isso eu vou trazer também para essas patologias, não necessariamente fato de ter push, que eu vou ter que direcionar para uma criança obesa. A gente vai contornando com isso. Fácil? Não é, mas é possível. Hipertiroidismo, hipogonadismo, as síndromes em geral, lesões cerebrais e obesidade primária, que a gente bate tanto em cima. O diagnóstico é clínico, baseado na história clínica e nutricional, quantitativa e qualitativamente. Ah, come o prato, e aí, você repete? Um fator que até na semiologia a gente não ressaltou. A gente faz um recordatório alimentar por horário, extremamente vale fazer por horário. A gente não pergunta onde a criança está comendo. Ela come na frente da televisão? Ela come com alguma distração? Na introdução alimentar, a gente vai ressaltar que eu não tenho que ter nenhum fator distrator. Tem umas cadeirinhas que tem um monte de bonequinho pendurado, um monte de bichinho. Quando eu estou dando alimento para a criança, a atração tem que ser o alimento. Nenhum fator distrator. Está aqui o iPad e tu está aqui comendo. Ele não está vendo o que ele está comendo, ele não está ponderando o grau de saciedade dele, ele não está fazendo esse treinamento. Ele vai comer mais fácil? Ele vai comer mais fácil. Mas ele não está aprendendo a comer. Vocês já viram no restaurante? Celularzinho. Não julgo. Meu filho mais velho teve esse padrão, come aqui. A minha filha mais nova, a gente já estava calejada e, querendo ou não, teve uma gastro no meio do caminho, seguiu da forma mais correta possível. Mas é difícil também, tem erro. Acho todo mundo. Exame físico detalhado e exames subsidiários. Aí a gente vai precisar obtenção de dados mais precisos sobre a composição corporal, investigação de possíveis causas de obesidade e diagnóstico das repercussões metabólicas. Agora aqui a gente já começa a ponderar, correr atrás do prejuízo. Vamos ver a glicemia, vamos ver o colesterol e a gente vai ver quais os exames. Anamnese, fatores desencadeantes, tentativas de tratamento prévios. Agora, a gente pode dizer que a gente já pega o paciente dentro de um segundo colega. Ah, o que você já fez lá? Ah, já fiz, mas eu gostei. Me encaminhou para o nutricionista que passou só uma dieta com coisa cara e eu não quis. Só para a gente ver onde é que a gente está pisando ali para poder conduzir da melhor forma. Antecedentes pessoais. Peso ao nascer, uso de algum medicamento. Por que o uso de medicamento faz sentido? Eu tenho algum medicamento utilizado na faixa etária pediátrica que altera, além do corticoide, por exemplo, que eu tenho, que altera esse fator de aporte alimentar? Mas não seria uso crônico, seria uso pontual. Mas ele aumenta até favoravelmente. Meninos, alguém conhece algum autista? Eles tomam algum medicamento?
medicamentos, por exemplo, a risperidona, que é para o segmento do TEA, ele aumenta a fome dessa minha criança, ele tem esse como efeito colateral. Então, eu questionar se ele toma algum medicamento é extremamente válido para eu ver se aquela polifagia tem alguma outra causa que poderá ser decorrência do medicamento, tá? Antecedentes familiares, que a gente já falou, tanto inerentes à obesidade quanto à síndrome metabólica. Hábitos alimentares, período de amamentação, quando foi introduzido a alimentação complementar e como foi introduzida essa alimentação complementar. Aí eu dava batida, doutora, tomava aquele, perguntem dos pais de vocês, se vocês comeram aquele papinha da Nestlé. Não, assim, grande tudo bem, pequeno. Tá? Alguém comeu pequeno? Gente, mas é tão prático, vem pronto, você vai aquecer no banho-maria. Exato, não é? Perdão, não é? Nosso paladar está diferenciado. Aí tem o uso das medicações, estilo de vida, TV, escola, atividade física, brincadeiras. O exame físico, peso, estatura e IMC. A gente tem outros dados que você tem de particularidade da parte da endócrina também, que é medir a circunferência abdominal, colocar no gráfico adequado. É válido sempre fazer o estadiamento puberal? Sempre é válido, porque a gente tem ali causas de puberdade precoce diretamente relacionadas à obesidade. Então, vem um gordinho, naturalmente eu espero que ele já venha com a mama mais aumentada, que não necessariamente é aquela ginecologia do tecido adiposo, pode ser a estimulação da própria glândula já, por fator hormonal desencadeada pela obesidade. PA sempre é válido. A obrigatoriedade pela SBP é medir a pressão arterial da criança a partir de 5 anos, mas nada impede que toda consulta de puericultura, no nível de idade e assim subsequente, eu meça a pressão arterial. Alterações dermatológicas. A acantose é campeã em cair nessas questões em geral, porque é uma associação rápida que a gente faz. Quando a gente abriu o caso, muitos de vocês fizeram essa associação da acantose com resistência insulínica, com o fator de síndrome metabólica. Infecção fúngica, estria, celulite, acne, lismo, tuberculose e as outras alterações. Trazendo para o meu intestino, que eu amo, pedra na vesícula. A criança pode ter pedra na vesícula? Não deveria, mas super pode. Tá? Constipação, refluxo. Não, doutor, ele come tanto que ele tem refluxo. Óbvio, minha barriga está extremamente, meu estômago está extremamente estendido, não tem que faça a minha carne fechar, isso consequentemente gera um quadro de refluxo. Gastrite, criança tem gastrite? Tem que comer errado, tem gastrite independente da idade. E outras alterações neurológicas. Aqui são as tabelinhas que a gente já tem relacionado. O que eu vou fazer de exames? Vou pedir uma glicemia de jejum? Fato. Vou pedir um perfil lipídico? Vou pedir transaminase? Por que eu peço TGP? Para saber se eu tenho lesão hepática, porque TGP é específico de lesão hepática e a minha principal lesão implicada relacionada à obesidade é a esteatose hepática. E eu tenho criança que acompanha com a endócrino que vem para gato com TGP de 200, de 300, a gente investiga tudo, não tem uma causa infecciosa, uma causa viral ou qualquer outro componente. Ele tem o fígado inflamado por obesidade. Surreal, porque a gente pondera que seja mais quadros de adulto, né? E cada vez mais crianças e cada vez mais precoce a gente tem essas alterações. E exames complementares, a bioimpedância, infravermelho, ultrassom, ATC e a ressonância, né? Cada um com as suas particularidades. Quando investigar causa genética, quando é que me chama a atenção? Obesidade precoce, que acontece menor que 5 anos de idade, quando eu tenho características ectoscópicas clinicamente que me sugerem uma síndrome genética, uma baixa implantação da orelha, um hipertiroidismo ocular, um dimorfismo facial que já me chama um pouquinho a atenção, o pescoço alado. Eu olho para aquela criança e pondero, não parece nem com o pai nem com a mãe, é estranha. Talvez eu não saiba identificar a síndrome, mas eu avalio que, pela expressão facial, pela expressão corporal daquela criança, ela é uma criança sindrômica, tá? Aqui a gente tem, essa aqui é a minha amiga Luana, que é endócrina. Esse bebezinho que está no colo dela tem 10 meses de idade e 20 quilos. Lembra lá do nosso gráfico do peso ideal? O bebezinho de 11 meses, o percentil 50 estava em torno de 10. Ele tem o dobro. É porque ele quer? Ele é tão bebezinho, será que foi tanta mamadeira
cadeiras suficientes para dobrar o peso desse você, já me chama a atenção. Uma criança tão pequena tem um grau de obesidade que chama extremamente a atenção. 20 quilos é mais ou menos o peso de uma criança de 3 anos e 2 meses, mais ou menos. Tá? História familiar de obesidade extrema e hiperfagia. Aí aqui a gente vai pincelar várias causas da distorção metabólica. Quais são as causas de obesidade de acordo se a criança tem um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, quais são as causas endócrino-metabólicas que justifiquem. Se a criança não tem um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, quais são as causas metabólicas que justifiquem. Depois só leiam para ampliar os horizontes de vocês. Mas o que eu quero de vocês, generalistas? Quando é que essa obesidade me chama a atenção? Quando é muito precoce, quando é muito significativa. Não era ele, mas tinha o paciente da endócrina internada lá que ela andava com dificuldade, de tão gordinha que a criança era. As morbidades, que vale muito a gente ponderar com os pais. Eu vou avaliar a síndrome metabólica principalmente. Como é que eu vou avaliar essa síndrome metabólica? Como é que eu avalio a síndrome metabólica? Eu posso ver se ele está com esse. Tem. Se está com alguns sinais de, por exemplo, de aquela cantose negra. Cantose. Então, disciplinemia precisa de um exame, colesterol total, frações, triglicerídeo, o que mais? A glicemia. Vejo a atividade física, vejo como é que está a pressão arterial e já pontuo. Pode ser que naquela primeira consulta, e é o que acontece na maioria das vezes, ele não se encaixa adequadamente, mas é um super norteador para a gente situar os pais de que ele está caminhando para. Tá? Às vezes a gente pede os exames e vem ali, não, vai vir alterado, o exame da criança vem lindo. Mas daqui a um ano, aquele exame certamente vai vir alterado se a gente não intervir. Então a gente tem que ser bastante convincente de que aquele caminhar que ela está traçando ali para a conduta, que o cuidador está traçando ali como conduta para a criança, está equivocado e a gente precisa modificar. E sempre salienta que o caminhar não vai ser fácil, mas que é necessário. Sobrepeso e obesidade, dislipidemia, hipertensão, história pessoal de intolerância à glicose ou diabetes gestacional, história familiar de diabetes, doença cardiovascular e hipertensão. Presença de acantose, adrenaca precoce e síndrome de ovário policístico. E foi, Amanda, tá acabando. Aí aqui a gente tem alguns dados, alguns valores que a gente vai utilizar como norteador para adequar essa criança em síndrome metabólica ou não. Como é que eu vou seguir essa minha criança? Será que eu vou indicar a bariátrica para essa minha criança ali de 11 meses? O que foi, meninos? Eu acho que a bariátrica não lembro que será o último etapa. Foi? A bariátrica ela é a última etapa ou a última? A bariátrica é a última etapa. Sempre. Ele dessa ponderação para adulto sempre é a última etapa. A gente insiste e segue, mesmo em associação com medicamento, medida comportamental, medida ambiental. Mas criança pode fazer bariátrica? Criança não, a gente tem uma idade, normalmente a partir de 16 anos. Pediatra, nutricionista, psicólogo, assistente social e educador físico. A gente tem que falar a mesma linguagem, tem que validar a equipe como todas são peças fundamentais. Eu não vou conseguir muitos ganhos se eu não tiver um nutricionista, eu não vou conseguir muitos ganhos se eu não tiver um educador físico em acompanhamento em conjunto. E eu tenho que colocar a família para trabalhar em conjunto comigo. Não adianta também só eu querer, porque senão eu não vou ter esses ganhos. Instituir tratamento. Instituído gradualmente, individualizado com dieta balanceada, adequada para a idade do paciente. Instituído gradualmente é fundamental para melhorar a adesão no segmento dessa minha criança. Não adianta na minha primeira consulta, ele está acostumado a comer 3 pães de manhã, eu falar que ele não vai comer pão nenhum. Ele vai seguir alguma coisa? Não vai. Eu cito que a gente tem que modificar e que esse aqui é o meio do caminho. Então a gente vai diminuir a metade e assim sucessivamente. São várias estratégias, mas que a gente tem que fazer isso bem gradual e convencer de que aquele caminho que estava ali estava dando desfecho favorável. Adolescente, redução gradual do peso, criança, manutenção do peso. Lembra que eu falei lá no habilidades? Que não necessariamente eu tenho que fazer aquela minha criança emagrecer.
Se eu mantiver o mesmo peso dela, para mim eu já vou ter excelentes ganhos. Por quê? Eu tenho 10 quilos ali com 10 meses, por exemplo. Eu tenho 20 quilos com 10 meses. Se eu mantiver aqueles 20 quilos com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, vai chegar o momento em que ele vai entrar na curva de normalidade. Porque eu não posso deixar ele desgarrar e continuar ganhando peso. Se ele perder peso, eu vou estar muito no lucro, tá? Então, trabalhar muito isso, que é o que a gente pondera. Olha, se ele mantiver no peso, está ótimo. Porque cria-se uma expectativa na pesagem, na consulta subsequente, e o que a gente quer? Que ele mantenha os mesmos 20 quilos, por exemplo. Metas de tratamento, que é o que a gente estava conversando agora. Manutenção do peso, claro, que eu vou trazer também presenças ou não de comorbidades, para eu ter uma cautela se realmente eu vou seguir nesse pensamento de que está tudo bem eu continuar com esse mesmo peso. Não ganhando, eu já estou satisfeita. A partir do momento que eu tenho uma boa comorbidade, isso traz como referência a uma dislipidemia, a uma resistência insulínica, a um pré-diabetes, eu já tenho que ser um pouquinho mais invasivo. Claro que eu vou tatear, inclusive, a idade dessa minha criança. Quanto mais novinho, eu vou ter uma cautela maior. Quanto mais velho, já está ficando ali progredindo para uma pessoa obesa, eu já vou ter que intervir com mais certeza. Pirâmide alimentar, eu mostro muito para os pais com relação à pirâmide alimentar. No site da SBP, eu tenho a pirâmide alimentar e eu tenho menção a porções, a quantidade de cada alimento que eu tenho que oferecer para essa minha criança. Pondera que lá tem até sorvete, não é que seja proibido o sorvete para criança, mas ele está lá no extremozinho, porque ele tem uma quantidade reduzida. E o que tem uma maior quantidade? A gente ressalta, a gente tem que ensinar os pais como é que monta o prato da criança deles, e assim a gente vai caminhando. Eu tenho que ter arroz, e do grupo do arroz, eu tenho que ter feijão, uma proteína e 3 legumes diferentes. Tem isso no prato? Tem isso no prato seu? Depende do dia. Depende do dia. Quando eu estou em casa, o povo geralmente tem. Geralmente o povo faz uma cenoura, uma A culpa batata. sempre é do pai. É mais, a gente trabalha. E também dá um pouco de cautela. Mãe, se tiver 3 legumes diferentes, mesmo sendo ralado, uma cenoura no meio do arroz, uma batata no meio da carne moída, 3 diferentes, para mim o visual já está sendo bem positivo. Então isso a gente vai construindo. Ah não, doutora, só come macarrão, arroz e bife. Me contempla? Não me contempla. Deve ser lúdica e recreativa. Não sei se vocês já viram aqui em Porto Velho, tem nas outras cidades também. Atividade para as crianças que vão nos condomínios e colocam para fazer uma academiazinha. Eles nem percebem que eles estão fazendo uma atividade física de tão lúdico que são as brincadeiras. E isso tem que ser não no aniversário, isso tem que ser uma constância. Aumento do gasto energético, melhora a sensibilidade à insulina, diminui a lipogênese. Ontem eu até peguei, cansada. João, vai jogar videogame? Não, mãe, eu não quero. João, vai jogar videogame? Não, mãe, eu não quero. Mas esse tempo de tela, esse tempo de videogame, não que ele seja proibido. A gente tem que situar. Jogou, ok, agora a gente vai guardar. Porque ele tem que fazer um outro padrão de atividade, tanto de estimulação neurológica, de estimulação de atividade física. Em média, tempo de videogame, vocês? 0, 4 anos, eu sei, né? Mas ainda jogam? O dia inteiro, se deixar, né? O dia inteiro, né? Só uma fase, só uma fase, vai acabando. No jogo eu gostaria. E qual seria o tempo certo, professor? É o mesmo tempo de tela que dá para criança, que vai variar de acordo com a idade. Por exemplo, 8 anos, 2 horas por dia, 2 horas por dia. 12 anos. 2 anos são 4 meu pai. E ponderar que o tempo de tela, às vezes é só tempo de tela de celular, de iPad, é tempo de tela de televisão. Se ele está vendo um desenho na televisão, é tempo de tela. Professor, no caso aqui, assim, só vou marcar a daí você vai fazer tipo molho com 18 anos. Super dá. Porque eu pondero para a mãe, esse molho você vai fazer do tomate de casa, não molho industrializado, dá trabalho, dá. Cenoura ralada. No final, dependendo do grau de entendimento da criança, vale a pena ressaltar e falar: você gostou do molho? Gostei, tá gostoso. Então você comeu cenoura, porque o molho era de cenoura. Para a criança começar a comprar aquela ideia de que ele gosta. Entendeu? É um caminho. A beterraba no meio do feijão. Com certeza que
tamanho de vocês, já escondeu beterraba no meio do feijão, abóbora no meio do feijão para vocês. No final, olha, viu como você gosta de beterraba? O feijão tinha beterraba. E assim a gente vai evoluindo, viu? Vocês comem beterraba. Nunca mais com feijão. Tem um viés também, tipo, não quero nunca mais. Tratamento medicamentoso. Jamais iniciar o tratamento com medicamento. Tratamento conservador por pelo menos 6 meses. Ele está instituído ali para a compulsão por comer sem causa definida, depressão e hipertiroidismo. Igual de adulto, claro, que são doses preconizadas para criança. Bariátrica, adolescentes com grave comprometimento da saúde, falha no tratamento conservador e medicamentoso após 6 meses, de plena capacidade de decisão e garantia do envolvimento familiar, entre 16 e 18 anos de idade, com IMC acima de Z-score mais 4. É aquele que está até fora do nosso gráfico. Placa de crescimento epifisiária já fechada, então é um adolescente e um adulto já. E concordância entre o responsável legal e a equipe multidisciplinar. Eu preciso ali avaliar como a bariátrica do adulto. Psicólogo, se está tudo ok, nutricionista, se está tudo ok, o endócrino, o pediatra, e assim seguir para poder instituir esse tratamento com a cirurgia bariátrica. Acompanhamento, peso, IMC, dora, estilo de vida. É aquele paciente que ele tem uma doença crônica, por mais que momentaneamente o IMC dele seja dentro da faixa de normalidade, o psicológico dele vai ser sempre tendencioso a trazer aquele IMC lá pra cima. Então a gente tem que seguir. Para quem fez a bariátrica, ou mesmo para aquele paciente que perdeu peso, com atividade física, para aquelas fases iniciais, que vai ser o nosso início do caminho para o quadro. Prevenção. Quem está lá na saúde da família é tão importante quanto o cirurgião bariátrico. Vocês concordam? Para falar a verdade, é o mais importante, porque ele vai ter lá todas essas alterações. Então, saber orientar como é que é feita a introdução alimentar é extremamente válido, para que desde o início tenha uma relação positiva com a alimentação. Ressaltar que industrializado não é o caminho. Aquele pacote de fofura que está ali não é o caminho. Tá? É palatável, é salgadinho. É bom, você come o pacote inteiro de isopor. Tá? Dúvida, meninos? Quando atividade física? Para criança esticar? Quanto mais precoce a atividade física, melhor. Essa é a recomendação. Antes tinha uma recomendação de atividade física, por exemplo, fechado para academia, essas coisas, 8, 9 anos de idade. Agora, quanto mais precoce, melhor. Claro que a gente vai fazer proporcional à atividade da criança, mas sempre a atividade física vai ser benéfica, independente da atividade. O legal, né, professora, é você, tipo assim, fazer a criança entender. Por exemplo, tem muitas crianças que não gostam de fazer atividade física porque ele acha que é só futebol, basquete, enfim. Aí você apresenta uma natação, por exemplo. Eu, por exemplo, nunca gostei de futebol, basquete, essas coisas assim. Mas quando eu fiz natação, na época quando eu fazia natação, eu gostei. Então foi um esporte que eu acabei aderindo por bastante tempo. Identificou, né? Tem isso, dentro daquela atividade física tem que ver qual é a identificação que a criança tem também. Aí eu vou colocar para fazer balé. Se não é o objetivo da criança fazer balé, a minha começou a fazer balé, mas ela gosta de judô. Então ela faz o judô e esse cara, tá? Ela chega perto da gente, ela já começa a colocar o pé para derrubar isso. Ela dança de judô e tá tudo certo. Que ela faça atividade física. Tudo bem, meninos? Marasmo com a Chocó ficou em aberto aquelas duas particularidades que não vai cair na prova, mas eu preciso passar para vocês para a prova. Esse vai entrar agora? A N1 terminou no conteúdo de violência. N2, se conformem que estamos com o conteúdo da N2, tá bom? Quinta-feira é a Thaís, vai ter aula, eu não consigo suspender a aula, mas vai ser suave. Sexta-feira vem Thaís e Andressa aplicar a prova, tá? Tranquilo. A Thaís corrige porque tem questões dela e a nossa devolutiva vai ser depois do dia 21. Que horas vai ser? A prova? A prova ou devolutiva? A prova de 2 às 4. Não. Amém. É acumulativa para levar para a devolutiva, mas vocês não vão ter esperança. Amém. Amém, professor. Amém, professor. Achei que não ia gostar de pediatria, hein?
O meu só tem chegar aqui, Aí chega. mas deveria só voltar. Tchau, tchau.